de muita luz no nosso caminho. Que Deus e os nossos anjos de luz continuem nos abençoando. Né? Quem for chegando, não esqueça do like, que é uma forma de carinho. Contrice o Madão e também para o crescimento do canal. Tá certo? Para que esse canal expanda, possa ajudar a bastante riqueza que precisa de um trabalho, de um desmanche, né? De uma abertura de caminho, tá certo? E por aí, começa assim, né? Chega, deixa aquele like, tá? Com carinho, né? E a forma de carinho de a gente com vocês é um vencimento, é uma oração, tá certo? E também uma palavra para que vocês sigam o certo, tá certo? Não se deixe ser enganado por todo mundo, tá bom? Siga a intuição, tá certo? E que Deus continue nos abençoando, tá? Segunda-feira, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Amém. Amém, 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 amém. Segundou, segunda de bênção, segunda de vitória, segunda de muita luz e muitas alegrias para todos nós. Bom dia, Roberto. Bom Bom dia, minha dia. rainha. Ai, maridão, obrigada, Roberto. Gratidão, Roberto. Roberto, gratidão, 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 Roberto. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Muito obrigada por sempre participar aqui das nossas lives. Gratidão por todo carinho a todos vocês. A gente agradece, né? A gente agradece. E que Deus aí abençoe e ilumine o caminho de cada um de nós, né? Segundou, vocês colocaram o inimigo para correr. Estou. Não entendi. Desesperar. Está desesperado na sua vida? Ô, Roberto, se eu for isso que eu estou entendendo, que eu estou entendendo assim, está desesperado na sua vida, né? Não entre em desespero, está uma bagunça, né? Não entre em desespero, calma. Quando a nossa casa está bagunçada, o que que a gente faz? Limpa. A gente começa a arrumar a casa. Ele A gente para primeiro, né, para pensar o que a gente vai fazer. Bem, minha casa está uma bagunça. Sua casa é você. O que é que eu vou fazer primeiro? Então, a gente começa por fazer uma faxina geral, uma limpeza geral. Retirar tudo que está bagunçado, colocar nos seus devidos lugares, o que prestar permanece, e o que não prestar é joga retirado. fora. Entendeu, Roberto? Então, não entre em desespero. Ai, Trícia, eu não tenho condições de fazer uma limpeza espiritual. Ora, pede a Deus que a bagunça que a gente tem dentro da gente, nos nossos caminhos, Deus dá jeito, porque Ele acaba dando soluções para que a gente conserte nosso caminho e limpe-os. Né? Então começa por aí, vai fazendo tuas orações, não fica aflito, que eu sei que quando alguém diz para Trícia e para maridão, o que eu vou falar aqui, maridão, com certeza ele vai assinar embaixo. Quando vocês dizem que estão desesperados, que o desespero é grande, desculpa, gente, vou bater aqui. Que o desespero é grande, a gente já passou por isso também, a gente sabe como é uma pessoa desesperada. A gente sabe como é uma pessoa magiada. A gente sabe como é uma pessoa que está com os caminhos bloqueados. A gente sabe uma pessoa que está enfeitiçada. Tá entendendo? Toda obra de magia, feitiçaria, bruxaria, macumbaria, todo tipo de trabalho feito, coisas que vêm, e principalmente um desespero que dá na gente também, no nosso emocional, que a gente, quando está um pouco desesperado, a gente também entra em desequilíbrio e desarmonia, a gente sabe como é. Por isso que a gente entende muito bem, e muita gente que procura a gente sai com um pedaço da sua vida solucionado. Porque se fosse uma vida um todo, era bom demais, a gente não é Deus, né? Isso a gente ajuda a quem nos procura. Então, deixa teu nome nas orações dos benzimentos. Quando tu puder, tu faz uma limpeza, tá certo? Faz uma limpeza, procura alguém da tua confiança. Mas deixa teu nome nos posts de orações e benzimentos diariamente, aqui na comunidade do YouTube mesmo. Muita gente não sabe o que é a comunidade. Gente, tem um nome lá, comunidade. Vocês veem lá a comunidade, lá tem os posts de orações e benzimentos diariamente, é gratuito. Então, com as pessoas que precisam de limpeza, precisam de um trabalho espiritual, coloca o nome lá que Deus levanta, Deus dá possibilidade, dá oportunidade, aparece dinheiro, aparece tudo, aparece alguém que ajude, e assim vai. O negócio é ter fé e você fazer a sua parte. Mas não entre em desespero, não. Não deixe dominar o desespero, porque o que a gente sabe que o que mais está operando na terra aqui é as coisas ruins. E as coisas ruins só é para destruir a nós. Então não deixa o desespero nos destruir você. Porque assim como você está agora desesperado por algum motivo, nós já tivemos um dia, foi por questões até espirituais.
Deu para você entender, tá certo? Não fique assim, não. Não só você, quando eu estou falando aqui é para todos vocês, que tem muita gente que tá do mesmo jeito que você, viu? Muitas vezes, agora você também, a pessoa tem vício, tem isso, tem aquilo. Muitas vezes é espiritual, muitas vezes não é. Entenda uma coisa. Quando a pessoa está com um problema que é espiritual, que a gente entra no assunto e resolve, porque foi espiritual. Mas quando ele disse, tem gente que não, eu sou desesperado, é espiritual. Tem gente que não é, não, gente. Tem gente que já nasce desse jeito. E muitas vezes bota a culpa no espiritual, entendeu? Então, espiritual. Mas quando a pessoa se cuida, né? A pessoa, não, vou cuidar do meu filho, vou cuidar da minha nora, vou cuidar de uma filha minha, ou de um irmão meu, ou de um pai, que tem um vício que não se acaba. Quando aquele vício é espiritual, aquele vício ele é cessado. Por quê? Um vício espiritual é diferente de que a pessoa tem um vício por si próprio. Por si próprio. Tem gente que tem domínio do seu próprio vício. Então isso aí não é espiritual. Espiritual é aquela pessoa que entra em desespero, né? E entra naquele vício e desesperado sem ter razão de sair. Isso aí não é por si próprio, é espiritual. Porque é um domínio que ele não controla, entendeu? Mas quando a pessoa tem, sabe, e muitas vezes para se vingar do pai, do irmão, tá? E começa a encher a cara de coisa ruim, muitas vezes não é porque é espiritual, muitas vezes é da pessoa mesmo, entendeu? E muitas vezes as pessoas, de tanto pedir para aquela pessoa se acertar, muitas vezes a pessoa leva um revés, que também não é normal. É porque a espiritualidade fica tanto em cima que muitas vezes ela não suporta aquela pessoa, porque a pessoa não faz, não é vício, é da pessoa mesmo. Tem gente que nasce ruim, tem gente que, para fazer o mal, não é caso que a espiritualidade intuiu, não. É gente que já nasce com aquele instinto ruim, entendeu? É desse jeito. Muitas vezes a gente está num desespero, a gente tá normal, tá normal. De repente começa a aparecer umas coisas que a gente sabe que não é normal, aquilo que entrou na minha vida. E muitas vezes você conversa com alguém e, mas rapaz, estou passando por uma situação, certo? Que isso não coincide. A pessoa diz, rapaz, eu estou esperando o quê? Tu está vendo que isso aí não é normal. Procura alguém, procura alguém para resolver esse problema, que isso aí não é normal, é espiritual. Porque muitas vezes a espiritualidade que está com você agindo, muitas vezes ela cega você. Aí você muitas vezes fala para alguém para ver o que a pessoa diz. Muitas vezes é isso, né? Para ver o que a pessoa diz, para que você enxergue o que está acontecendo. Porque quando você leva uma demanda, quando você leva uma macumba, quando você tem alguma espiritualidade atingindo você, não é de repente, gente, é devagarzinho. Você começa a perder as coisas, começa a perder. Quando você vem perceber o que está acontecendo, aí você entra em desespero. Muitas vezes a pessoa entra em desespero porque já está tão além. Mas, rapaz, eu devia ter visto isso antes. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? É, começa a dar perrengue dentro de casa, começa a dar erro nos empregos, começa carro se quebrar, começa a... Tá tudo errado. Muitas vezes você vai para uma situação que acha que está certo, levando aquele material, né? Quando chega lá, não é aquele material, era outro material, mas você jurava que o material que você levou era o próprio, não era, era outro. Entendeu? Isso tudo é tudo questão espiritual, tá certo? Isso daí é questão espiritual, porque ele cega você, ele mostra uma coisa a você e você vê outra, tá? É desse jeito, É verdade. entendeu? A gente que trabalha com a espiritualidade, gente, a gente nasceu já com esse dom, né? E para que a gente assuma o que eu e Cris está assumindo hoje, passar tudo que você está passando. Por quê? Para que a gente desse valor e pudesse ensinar a vocês tudo aquilo que a espiritualidade faz, tá? Muitas vezes você diz assim, mas rapaz, eu sou uma pessoa tão legal, sou isso, sou aquilo. Mas por você ser legal e por você ajudar bastante as pessoas, muitas pessoas têm inveja de você. Muitas pessoas têm inveja do que você tem. Você acha que todo mundo é seu amigo. Não é, não. Não é.
Muitas vezes não é, não. As pessoas que moram com você, muitas vezes são inimigo e você não sabe. Fica torcendo por você, ao contrário, e você não sabe. Entendeu? E muitas vezes você, com tanta luta e fé em Deus, e muitas vezes fé na espiritualidade, porque a espiritualidade só age se Deus permitir. Se Deus não permitir, a espiritualidade ela não age. Então tem que ser os dois em conjunto. Você tem fé em Deus e vai procurar uma solução para a sua vida. E muitas vezes você vence na vida, né? Durante os tropelos, né? Durante como é que se diz? As capotadas da vida, mas você vence. Por quê? Você tem Deus com você e também tem a espiritualidade, que é os anjos de luz, né? Entendeu? Muitas vezes você diz assim, mas rapaz, eu não me cuido da espiritualidade. Mas muitas vezes eu fui me meter numa questão dos outros que não tinha nada a ver comigo. E levei um revés. Aí você diz assim, mas eu não estou me cuidando? A espiritualidade de você. O problema veio até você ou você foi até ele? Entendeu? A gente tem que saber, tá vendo, Trícia Mardão? A gente trabalha com a espiritualidade, certo? Mas muitas vezes eu marco uma coisa, e quando minha rainha diz, filho, tu tem alguma coisa marcada? Eu disse, como é que tu sabe? Ela sabe o que você tem marcado, desmarque, porque amanhã você não vai sair. Simplesmente eu digo que não vou mais por situações maiores, porque é maiores, entendeu? E as pessoas também nem procuram saber, eu nem também procuro dizer. Não dá para ir mais por causa que apareceu alguma coisa, porque acabou. Entendeu? Simplesmente é assim, gente. Simplesmente é assim. Mas eu digo a você, se o problema vir até a você, não vem. Porque quando você se cuida com a espiritualidade e você é brindado, o pessoal pode ciscar como for. Ele não vem até você. Mas, maridão, como é que tu sabe disso? Acontece comigo, gente. Simplesmente uma tempestade se levanta. Eu digo, tá certo, É verdade. Por esses né? dias apareceu algo que a Aurora pegou e disse assim: não se meta, corte a situação, corte É, aquela situação. É que eu me lembrei até do conselho que a gente passou aqui, vocês lembram? É, corte o laço, né? Corte situações, corte o laço e não se meta. Então, são situações que a espiritualidade nos impõe e quando a gente segue os conselhos, a gente não tem atropelo, não, gente. Não tem, não. Isso a gente passa por isso, né, amor? Às vezes com acontece coisa certeza. assim, só, não vai não, não faz não. E quando a gente faz, a gente só leva a revés. É, é, A gente só leva a exatamente. revés. Por isso que eu sigo muito os conselhos da cigana, sigo muito os conselhos de todos os guias, os orixás, eles mandam recados, as pessoas dizem, orixá fala, fala, através de recados, sim, manda pessoas, acontecem situações, ou vem até você através de uma entidade e passa o recado. Ele passa o recado. Então, eu aprendi, junto com o maridão, nós aprendemos, né, a dar ouvidos à espiritualidade e dar menos ouvidos às pessoas. Porque quando a gente faz ao contrário, quem apanha só é nós. Com certeza. Entendeu? Só é nós, gente. Então, a gente tem que saber ouvir. Quando vocês vêm pedir conselhos, não pense que vocês estão pedindo conselho a mim, é só a atriz e a maridão por si, não. Por trás de nós, acima de nós, tem uma grandeza imensa, tem uma luz divina imensa, tem uma luz divina imensa, tem uns guias espirituais, os mentores, a cigana, os nossos guias, né, orientando a gente a falar aquilo para você. E é sempre assertivo. Por isso que a gente diz aqui, que não retira nada Que a cigana que fala. a cigana fala, tá certo? Muitas vezes as pessoas que têm raiva de você querem ver você caído, né? Pode até atropelar, certo? Pode até atropelar. Mas quando você chega num ambiente, aquela pessoa diz, mas não é possível. Consegui atropelar, mas o cara tá aí alegre, vivo, né? Pulando, entendeu? Rosária, bom dia. Bom dia, Rosária. Bom Me, dia, me Rosário. ajuda. Estou devendo muito para a agiota. Veja bem, Rosária, em questões espirituais, nossa, eu poderia dizer a você, cuide em questões espirituais, tudinho assim, mas como é dever aqui, é como se eu estivesse devendo a você. Eu não tenho que pagar, né? Então, pedir a Deus
é pedir a espiritualidade para que mova situações, para que apareça algo, para que você consiga levantar o dinheiro e conseguir resolver. Porque são coisas assim. Eu vou lhe contar uma coisa que é muito privada minha. Maridão até não vai gostar que eu vou falar. Mas eu não, nunca pedi, graças a Deus, a agiota, não. O que eu devo mesmo é geralmente coisas assim no cartão, né? Que a gente sempre faz uma compra, mais que a gente não tem esse dinheiro para comprar à vista, teria nós, né? Então tudo que a gente compra no cartão. E às vezes eu fico imprensada no cartão. Aí maridão faz, filha, presta um pouco mais de atenção. Ele puxa a minha orelha. Porque quem comprou no cartão, por exemplo? Quem foi pedir o agiota, por exemplo? Quem precisou do agiota? Quem precisou do cartão? Não foi nós? Não foi eu? Não é você que precisou resolver uma questão? Então, a gente é que tem que desenrolar, a gente é que tem que correr atrás para resolver. Isso aí, a espiritualidade, ela pode lhe ajudar a levantar possibilidade de aparecer um trabalho, de aparecer alguém que lhe ajude, algo assim. Mas vai exigir muito de quem? De você. Porque foi algo que foi você que fez, não foi a espiritualidade. Entendeu? Dever para a agiota, isso aí é coisa para você, dever, é o ser humano procurando suprir alguma necessidade e acaba se endividando. Então, isso aí, a espiritualidade, ela não age da forma que a gente quer. Porque a gente vai ter que pagar aquilo ali, é como se diz, a gente vai ter que pagar aquele preço. Entendeu? Do jeito que eu me virei com ele para pagar e ele desenrolou, ele trabalha, ele desenrolou, ele paga, mas eu tenho que às vezes abaixar a cabeça porque às vezes ele me dá um puxão de orelha e ele tá certo. Tá entendendo? Isso é uma coisa privada. Quem é que nunca passou por isso? Eu não vivo empurrando o pé, mas às vezes a gente escapola um pouquinho, não é isso? Não é isso, escapola um pouquinho. A mesma coisa é você devendo por agiota. É questões aí de ser humano, não tem nada a ver assim com o espiritual. Alguém te demandou, que fez bruxaria. Não, isso aí é outra questão. Isso aí é uma coisa que você vai ter que arrumar responsabilidade, ter responsabilidade para arcar com a responsabilidade que você arrumou. Então vai ter que correr atrás, pede, coloca teu nome nas orações dos benzimentos. Deus levanta pessoas, levanta situações, levanta questões que você vai conseguir resolver. Entendeu? E não procurar fazer o mesmo erro, cometer o mesmo erro. Não é isso que às vezes, é por conta de que às vezes eu estava doente, é por conta que uma empresa estava fechando, mas foi nós que foi cavar, foi nós que foi se endividar em termos de dívidas, né? Então é você colocar o nome nas orações no benzimento, que também isso aí vai ser da sua parte, é a sua parte. Se você quer benção, coloca o nome nas orações do benzimentos, né? Não é isso, Rosário? Até você tá concordando, não é isso? Com isso. Não, não estou reclamando, não estou dizendo nada, não, porque tem pessoas que podem interpretar errado. Mas a gente tem que saber separar o joio do trigo, separar o que é espiritual, o que é demanda, e separar do que é dívida de causa normal, causa do ser humano, a vontade, ou precisou suprir algo, que é algo que precisou suprir. E tem pessoas, que eu não sei o seu caso também, não estou perguntando, só estou dizendo assim, tem pessoas que se endividam porque muitas vezes porque quer realmente, né? Quer estar com dinheiro, quer ter alguma grandeza, às vezes vai por ganância, às vezes tem outros que não, vai por necessidade e acaba virando uma bola de neve. Aí isso aí o que é que a gente faz? Isso aí a gente vai pela fé, tá certo? Oração e benzimento. Vem para o canal da Cigana Aurora, aqui no canal, na comunidade, tem um post de oração e benzimento todos os dias, diário. Todas as pessoas que colocam lá, tem pessoas que querem fazer limpezas e blindagens. A maioria que coloca lá disse, teve uma que veio aqui para a Trícia e fez assim, Trícia, eu consegui, menos de um mês que eu disse a você que eu queria, coloquei o nome lá com muita fé e consegui, vou fazer minha limpeza. Apareceu a condição de eu fazer. Fiz um trabalho, fiz isso, fiz uma feira para dentro de casa e agora eu vou fazer minha limpeza, porque ninguém vai tirar da comida, da sua comida, da sua boca para fazer as outras coisas. A espiritualidade também não quer, mas ela levanta você quando você faz esse sacrifício, ela levanta. Então, no seu caso aí, é em questões aí sim de erro, mas de sua vontade, de ser humano, não tem nada a ver com sobrenatural, tá certo? Então, ajudar, a gente ajuda. Oração e benzimento. Vem pro canal, coloca o nome, tá certo? Que eu, quando tô com minhas dívidas, às vezes eu levo pro chão, não só do maridão, como também da minha Aurora. Não, meu, você vai ter que passar, você vai ter que pagar um preçozinho também, filho. Vai ter que passar uma afliçãozinha também, que é para aprender a ter responsabilidade, né? Responsabilidade financeira, né? Isso ninguém quer saber, não. A nossa causa, não. Mas se a gente que arrumou aquilo, a gente resolve da melhor forma possível. Oração e benzimento não tem coisa melhor, viu? Faça isso porque eu faço também. Eu oro muito,
Peço muito, né? Isso eu digo a vocês faz algum tempo atrás. E graças a Deus, as coisas vai se resolvendo e a gente vai suprindo, não é isso, amor? Com A gente vai certeza. suprindo, tá bom? Tá certo? Que Deus abençoe. Mais alguma coisa, meu amor? Ah, pois é assim, gente, desse jeito aí, tá falando. Muitas vezes, que nem eu falei, a gente procura os problemas, É tá? isso aí, é a gente procurar, né? A gente É verdade, procura e tem que assumir. é verdade, é Não verdade. adianta eu chegar a procurar um problema confiando na minha rainha. Não. Eu tenho que assumir com o que eu procurei. Entendeu? Apontar o dedo é muito fácil, né? Muitas vezes a pessoa, você tá aí lutando para ter um carrinho, você tá aí lutando para ter uma casa, e muitas vezes você quer uma casa do seu gosto, né? E muitas vezes você está emprestado para pagar os pedreiros, emprestado para pagar o que comprou. E muitas vezes a pessoa, e aí, fulano, e aí, cigano? Aí vem a própria família. Como é que você dá? Rapaz, tô bem, agora tô um pouco preocupado. E a pessoa diz, também, rapaz, tu vai fazer uma santa, vai fazer não sei o quê. Isso aconteceu conosco. Muitas vezes a pessoa não dá uma palavra, não, meu amigo, não mesmo, você vai conseguir. Se você chegou até aí, porque Deus está vendo que você vai ter condições de terminar o que você começou, tá certo? Mas muitas vezes não dá um balde de água fria, na mesa, Às vezes, quando a gente fala, não é por entendeu? querer que resolva e nem querer dinheiro, e É só para sim é um desabafar, desabafo e uma palavra né? amiga. Tem pessoas que vêm desabafar, você dá uma palavra amiga, mas quando você vai desabafar com pessoas, as pessoas jogam um balde de água fria. Isso Eu, aconteceu conosco aqui, a gente já eu falou vou sobre só isso. dar um pequeno aqui desse mundo. Tem momento de eu, maridão aqui, tá querendo algo, e muitas pessoas levantavam e diziam, rapaz, eu tá vendo que tu não tem condições para ter isso. Eu tá vendo que não tem condições para ter isso. Mas lembre-se de uma coisa, sempre tem uma pessoa no meio que diz assim, você tem condições sim, tenha fé em Deus, você vai conseguir. E você se agarra naquela palavra daquela pessoa, muitos se levantaram dizendo que você não vai conseguir. Uma pessoa diz, você vai conseguir, você se agarra naquela fé e vai à luta. E a batalha é sua, É tão bom quando a gente né? é encorajado, é tão bom quando a gente vamos dizer assim, alguém vem com a palavra e eleva a gente. Não é bom. Agora, é tanta gente ao contrário, é tanta gente difícil. Edu, bom dia também para você, que Deus te Bom dia, abençoe. bom dia. É tanta gente que, em vez de colocar você para cima, coloca só você para baixo, jogando sempre um balde de água fria, dizendo que você não é merecedor. Primeiramente, você não é merecedor. Primeiramente, você não consegue. Primeiramente, você não pode. Você jamais vai conseguir. Coloca logo no jamais. É como se fosse Deus falando, não é isso? E se você tomar essas palavras para si, você adoece. Quando o maridão mesmo, só apenas no início aqui, no início mesmo da gente tá fazendo aqui, que vocês acompanharam aqui no nosso canal do YouTube, quando a gente estava levantando aqui, tem aí os vídeos aí, vocês viram. A gente ficou preocupada, meu Deus, será que a gente vai conseguir? Falamos até com uma pessoa, tá faltando terminar o restante, e nem tudo tinha terminado ainda. Mas o que jogaram? Pessoas do sangue da gente. Foi o que jogou na cara. Quem mandou você fazer uma pousada? Quem mandou você fazer isso e aquilo? Jogou na sua cara isso. Isso é palavras que não têm sabedoria. Porque se eu não tenho nada para te dizer, eu ficaria calado. Pois é, balançava a cabeça, soltava um pois é, tudo bem. Mas não, é sinal que a pessoa está te observando, observando a tua conquista, e em vez de te encorajar para você conquistar mais, lhe dar força, lhe dar coragem, lhe joga um balde de água fria. Quem mandou você fazer tal coisa? Ninguém, gente, vem te dizer nada não, quando vê você conseguindo algo não. Ninguém quer te elevar, ninguém quer te subir, pode ser o teu sangue. Pode ser o seu sangue, porque isso aconteceu com a gente. E isso deixa a gente doente. E com o passar dos tempos, que a gente conseguiu, já faz tempo, graças a Deus, que a gente já terminou, a gente só deixou de mostrar as coisas aqui, depois que já estava tudo pronto, a gente deixou, porque a Aurora já orientou e a minha Oxum mandou recado, que é para a gente parar por conta da inveja, que a gente tem perseguidores, não é inveja de vocês. É que a gente tem perseguidores que estavam fomentando na nossa casa. Quem vive fazendo magia pra gente? Quem vive fazendo macumbaria pra gente? Estava comentando da nossa casa que tinha aquilo outro, e não tinha na casa da pessoa, e não sei o que, estava se comparando, e começou a vir muita energia ruim dessas pessoas. Aí a gente acabou parando de mostrar que ela mandou parar. Eu não parei por mim, não.
A gente ainda não tentou fazer de novo. A gente levou foi uma lapada, porque a gente foi As contra coisas travam. o que eles falaram. Aí as coisas travou. Então a gente parou de estar mostrando nossas coisas. Por isso que a gente colocou aquela frase que há anos a gente diz para vocês: só bênção, só vitória, o melhor a gente faz em off, que é a maior realidade que existe na vida. Não é questão de querer vocês não ver, e sim quem vive afetando você espiritualmente falando, que fica tucaiando você, perseguindo você, fazendo fakes e fakes para estar atrás de você. Tá entendendo? A gente tem tanto fake, gente, para tirar do print, tudo guardadinho, porque a gente sempre faz uma junta de tudo que é dessas pessoas que vivem perseguindo a gente, porque uma hora ou outra a gente tem como agir. Uma ação, por exemplo, a gente fazer uma ação, né? Isso eu não deixo de dizer aqui, não, que isso aqui se não parar de nos perseguir, não parar de incomodar, a gente vai acabar entrando com uma ação. Então a gente tem uma junta de quê? De todos os prints, todos os fake, tá entendendo? E assim a gente vai, né? Vai fazendo. Então, por isso que a gente parou de mostrar. Porque a inveja é grande. A inveja não só é na minha vida, não. Na vida de maridão, não. Na tua também. Quem não tá aí agora, nesse momento, com sua casa cheia de mosca, cheia de formiga? Quebrando coisa, tendo prejuízo. Isso é fato, Trícia? Não é fato. Isso não é fato. Quem é que está na sua casa que toda a vida teve mais de 10 anos, 15 anos, 20 anos, uma casa harmoniosa e só vive tendo briga e discussão, desentendimentos ultimamente? Você acha que isso é do nada? Você acha que teu carro, tuas coisas, tua geladeira, teus negócios em casa quebrando, teus pratos estourando, teus copos estourando do nada, caindo, quebrando do nada, tu acha que isso é normal? Na tua casa tu acha que é normal, porque você não dá o braço a torcer, que é espiritual, que é inveja na tua vida. Então, é desse jeito, gente. É vocês se cuidarem, vocês se mover energia, abrir os olhos para isso. Quem é que não está doente aí? Tem pessoas que estão doente, saúde física, por questões emocionais, por conta de inveja. Muita carga de inveja em cima da pessoa. Eu já adoeci, eu sei o que é estar doente, eu já falei isso aqui, não é de agora não. Eu falei isso aqui desde que a gente morava na casa de manhinha, que a gente já falou aqui, gente. Tem vídeos aí antigos, que a gente adoeceu de uma forma, o maridão adoeceu de uma forma que a gente não sabia, É, depois foi que a gente veio que era. Maridão mesmo travou a coluna. Eu travei a perna e travei a coluna. E foi vou dizer a mesmo. vocês, passamos anos. Um tempo desse aqui mesmo, menino, parecia que eu estava todo rasgado, como se diz. Anda no tronco, trouxe de um lado, o ombro doía, o braço doía, a perna O joelho, não obedecia. Muitas vezes aí vai pro médico, fica no médico, e, rapaz, eu vou te passar isso. Passava o remédio, não tinha resultado nenhum. ele ainda passava remédio e eu que É, ia que e dizia que eu não tinha sempre, nada, não, ele não é? passava do que a Mas gente tá sentindo justamente, dor, mais ou menos, né? quando eu fui, que eles disseram o quê? Que eu não tinha Era nada, eu fui para casa. emocional, sabendo que era espiritual, né? E a cigana disse, mas vá para aqui, Só por conta do psicológico da entendeu? gente. E a gente foi. E era simplesmente espiritual. Entendeu, gente? Então, muitas vezes as pessoas acham que, vou atingir fulano, vou acabar com a vida de fulano, vou acabar com a vida de ciclano. Lembre-se de uma coisa, do jeito que a espiritualidade ela ria, ela também levanta, tá? Tem isso. Muitas vezes você gasta seu dinheiro, fica devendo a casa da espírita, fica devendo a terreiro, fica preocupada, porque muitos anos eu quero atingir uma pessoa, muitos anos aquela pessoa não cai de jeito nenhum. Por quê? A espiritualidade que protege você é maior do que aquela que quer lhe atingir. Entenda isso, gente. Onde é que Pois é. você viu, onde é que você já viu a verdade ganhar para mentira? Né? Ela pode ficar na frente um pouco, né? Mas antes de chegar no final, você tem que matar ela. Entendeu? Só para Então, vocês verem, há mais de 15 anos que esse casal aqui é perseguido. você Há mais de 15 anos esse casal aqui é perseguido. Não tem serviço que fizeram que a gente também não conseguiu desmanchar. Agora a gente bate no peito e se vangloria, não. de Porque jeito nós não nenhum. somos nada. E sabe por quê? Nós não fomos afetados? E sabe por que você não é afetado? Quando você procura, você busca ajuda.
Você busca ajuda espiritual e você não vive fazendo nada que seja ao contrário daquilo que você diz. Porque se você vive dizendo que não faz nada para ninguém, que não destrói a vida de ninguém e vive fazendo, você é que toma na cabeça. Vem tudo ao contrário, não é isso, filho? Vem tudo ao contrário. Então jamais eu vou abrir a boca para dizer uma coisa que eu não faço. Entendeu agora? Não vou dizer abrir a boca para dizer uma coisa que eu não faço. Esse é o diferencial, tá? Antes a gente era atingido porque a gente não sabia. Tá entendendo? Que quando você não sabe que está sendo atingido, as coisas não é mais fácil, amor, de pegar? Não pega mais fácil? Com mais intensidade quando você não sabe que está sendo atingido? É, mas quando você sabe aquela coisa que você passa, você diz assim, Cris, eu estou achando que estou recebendo uma demanda. Aí aquelas coisas já começam a amenizar, porque você vai procurar alguém e também começa a amenizar para que você não vá procurar alguém, tá? E quando você procura alguém, muitas vezes você leva uma rasteira, você leva um empurrão, leva uma queda, entendeu? Porque o que está com você não quer que você vá procurar alguém para desmanchar aquele serviço que fizeram para você. A mesma coisa aí, gente, do nada. Aí levando uma macumba braba, braba mesmo, para que eu desista do meu objetivo. Muitas vezes isso é para tirar sua atenção, entendeu? E eu sabe quantas vezes eu desisti? Nenhuma. Eu estou aqui em pé, de pé, ficar com os pés. Por quê? Muitas vezes a pessoa quer que, muitas vezes, lança uma macumba, você quebra uma perna, quebra um braço, né? Para que você quebre um braço e desista do seu objetivo, entendeu? Mas não desista, porque aquela espiritualidade que está atingindo você, ela está recebendo para isso. Ela está recebendo algo para isso, tá? Mas quando você tem alguém que se cuida, que cuida de você, tá? Então aquela espiritualidade, quando chega de "Ih, rapaz, ele não pode se enterar não, porque ele tem alguém que está com ele. Tem alguém que protege ele, entendeu? Aí você diz, mas eu não vejo nada. Deixa eu dizer para você, certo dia, a pessoa chamou, não foi informar. E quando o rapaz chegou na parada, tinha duas pessoas. Tinha duas pessoas, mas na real só tinha uma. A outra era a espiritual estava protegendo aquela pessoa. E a pessoa também tinha a visão espiritual e disse, gente, vai chamar aquela mulher. Ela falou, que mulher? Ela está ali do seu lado, aquela que está ali do seu lado. Ela disse, ah, você está com brincadeira. Eu falei, tudo bem. Mas ela disse, ah, você também é do DD, né? Entendeu? Muitas vezes a pessoa acha que não tem ninguém lhe protegendo. Quando, digamos assim, quando você se cuida, gente, você se cuida, mas tem. Porque a cigana Aurora, ela não trabalha só, ela trabalha com a falange. E todos obedecem o comando dela, entendeu? Todos os guardiões ele tem uma falange. E ele comanda todos. Então, todos aqueles que estão se cuidando estão recebendo. Todos aqueles que estão se cuidando e estão cuidando daquelas pessoas estão recebendo um amo. Entendeu? Então é desse jeito. Não adianta eu passar o dia todo aqui dizendo, batendo na minha tecla aí, porque você, muita gente conhece. Muitas vezes a pessoa diz assim, triste, a pergunta se ignorar, eu quero fazer algo. Simplesmente quero fazer algo. E a cigana diz, não faça porque não vai dar certo. Aí você diz, mas é uma coisa tão simples, né? É uma coisa tão simples, eu não sei o que eu quero fazer, eu vou fazer. Aí faz, o que acontece? Começa a dar erro, começa as coisas a dar para trás, entendeu? Muitas vezes a pessoa nem lembra do que fez aquela moça no país. E diz, realmente, tudo que ela falou, o que está acontecendo. Não faça não. É que não eu digo a vocês. Não é só vocês que têm vontade de querer, não. A gente também tem. Mas quando a cigana fala de não faça, você vai esquentar a cabeça. Muitas vezes a gente quer um algo tão querido, porque aí ela diz assim, você só vai ter duas alegrias. É de fazer e de fazer. Então não cai nessa não. Quando a cigana diz assim, ó, não vai dar certo. Deixa aquela vontade passar.
Não adianta fazer, não. Não adianta É fazer, não. Porque verdade, é vontade, é como o maridão diz para mim às vezes: vontade dá e passa. exatamente. Vontade dá e passa. Não adianta a gente fazer algo que não vai dar certo, ao contrário, vai criar karmas. A gente perdeu dois trabalhos. A que a gente comentou aqui para vocês que as pessoas queriam fazer maldade. Com certeza essas pessoas não disse nada, não. Pra gente não. Mas a gente sente que foi busca de outra pessoa que fizesse. Vão fazer e vão se frustrar E vão novamente. perder E dinheiro. vão perder dinheiro. É, Tá entendendo? Porque a gente não faz trabalho para destruir ninguém. E um queria destruir sua própria esposa e o outro queria fazer algo para sua própria esposa. Nossa, aí você diz, isso acontece? Acontece se as esposas procuram coisa para fazer algo para seus esposos, imagina os homens, gente. Acontece sim, viu? Acontece sim. Edu, é, Edu Marza, né? Alguma coisa assim. Perdão, Edu. Estou cansado de ver tanta maldade e inveja por nada. Ando muito em baixa energia por conta disso. Pois é, Edu. Se a gente se entristece, a gente fica com baixa energia, a gente fica totalmente em baixa. Teve dias aqui que a gente veio fazer a live. Nossa, eu vou dizer a você, a gente tem motivação por conta da espiritualidade, mas por causa do ser humano a gente vinha desmotivado por essa causa é do ser humano. verdade. Teve vezes que a gente veio fazer live aqui totalmente desmotivado por conta do ser humano, não pelo espiritual. A gente veio porque a gente se apega na espiritualidade e a gente dá o melhor que eles dão o melhor pra gente, porque a gente não tenta dar o melhor. A gente tem que tentar sim dar o melhor e a gente tem que dar o melhor sim, que se eles fazem tudo pela gente. Porque a gente veio desmotivado por conta de situação de muita inveja. No caso da gente, não só é a inveja que corrói, né? A inveja está por trás de toda essa magia, de toda essa macumba, toda essa obra de bruxaria. A inveja está por trás disso, por conta das nossas conquistas. Tá entendendo? Da gente ter conquistado nosso lar, nossa casa, nosso terreiro, ter feito nossas coisas, a gente tem nosso escritório, hoje em dia a gente está ajudando vocês, a gente somos os orientadores de muita gente, né? A gente faz muita coisa para muita gente, templos espirituais, mas nenhuma delas a gente faz para destruir alguém. E a gente prefere perder aqui e ganhar ali com pouco do que ganhar muito aqui para fazer, para destruir a vida de alguém, porque quem vem para fazer serviços para a gente por conta de inveja, você está desmotivado por causa de inveja. Inveja é as energias que a pessoa fica cobiçando a vida que você tem. Às vezes você diz assim, eu não tenho nada. Como nós também a gente olha assim, poxa, a gente não tem nada. Mas o pouco que a gente tem, a conquista pouco que a gente tem, as pessoas já acham que a gente tem tudo. E isso gera inveja, isso gera, sim, conflitos, principalmente aqueles que perseguem a gente. Então, aí eu vou devolver com a mesma mão. Lógico que a gente não vai andar, vamos dizer assim, a gente tem que andar com as duas pernas, a gente não vai andar com o pé só com as duas pernas. Mas o que é que a gente faz? A gente faz ao contrário daquilo que eles fazem com a gente. Em vez da gente devolver com a mesma mão, com a mesma intensidade, de estar fazendo coisas para as pessoas, a gente faz o quê? A gente retira essa energia Orienta. e essa energia que veio deles próprios, a gente manda de volta. Se isso for um pecado, é o pecado que a gente faz. Deu para você entender? Se eu estiver pecando, é o pecado que a gente faz é enviar de volta. E o que eu entendi ao longo desses praticamente 15 anos, a mais de 15 anos, foi o quê? Que tudo isso que a gente fez foi válido para a nossa vida. Porque Com se nós certeza. tivesse entrado com os dois pés para estar fazendo a mesma coisa que eles fazem com a gente, não ia ter mais fim. É Tá que nem entendendo? você cutucar uma casa de abelha. A gente trabalha desse jeito. Você cutucou uma casa de abelha, então a abelha ela vai para cima de você e você não vai embora. Um tempo desse, a pessoa vieram para cima de Tracy Maradona assim, quem é Tracy Maradona que eu não conheço? Simplesmente a gente falou, a gente não é ninguém, entendeu? Então, a pessoa falou isso. Não sei se estava drogado, não sei o que era que tinha, né? Veio para cima de nós. Simplesmente, aquela palavra que ele lançou para a gente botou de volta. Por quê? A gente manda as coisas para a gente vê por remetente, porque o que veio para cá não é daqui, é da própria pessoa. Entendeu? É que nem alguém manda uma demanda para você, você está sendo cuidado. Quando a demanda chega lá de epa, quando aquele egu chega lá de epa, a gente não pode entrar aqui na casa não, porque primeiramente a casa está blindada. Segundo, tem alguém cuidando dessa família. Então, o outro diz, e você veio fazer o que aqui? Volte para o seu dono. Então, aquela demanda que você vai sentir a necessidade, é que nem fosse você, um fogo fosse chegar para você. Chega, você está aquele pinturão e volta.
Pois é, entendeu? Volta para o próprio remetente. deixa eu contar uma coisa que ele está falando aqui agora disso aí. Eu vou contar um negócio que ele sabe, a espiritualidade aqui sabe, mas ninguém, nenhum de vocês sabia. Mês passado, é, eu tive uma revelação pela manhã com um grande homem, homem imenso, uma multidão assim ao redor, um círculo, esse homem no meio, só com a parte como se fosse uma saia, mas não era uma saia. Um negro bem alto, alto. Eu sou pequenininha, ele era bem alto. E eu entrava nessa multidão, e eu entrava assim, saía dessa multidão e dizia: Você não me ama, ia chorando. Não chorava em si, mas eu sei que eu estava chorando. E que dizia que você não me ama. Aí, isso foi uma revelação pela manhã bem cedinho. Quando eu dizia assim, você não me ama, esse homem bem alto, negro bem alto, com feito uma saia, um negócio na cabeça dourado, pegava, botava a mão assim nas minhas costas e estava acima de mim mesmo assim, ó. E quando eu dizia você não me ama, ele pegava eu aqui do lado de cá e colocava aqui na frente. E quando eu olhava para ele assim, dizia você não me ama, bem imenso, eu estava no umbigo dele. Que olhava, eu estava no meio e ele estava guardando as minhas costas. Aí foi quando eu vim entender que eu sou amada pela espiritualidade. Estou dizendo a vocês que eu chego, estou arrepiada. Sou amada pela espiritualidade, sou protegida. O amor que eu tenho por eles, eles retribuem sim, da forma deles, do jeito deles, a seriedade deles. E quem falou comigo foi o Exu Orixá, meu Orixá Exu. Foi a coisa mais linda, isso foi o mês passado. Foi amor que eu comentei no mês passado, no início do mês passado. Que eu não duvidava. Eles mostram pra gente que a gente está sendo cuidado. Porque muitas vezes, quando pessoas duvidam da tua capacidade, ou até você duvida de você próprio, eles vêm lhe dizer: você está sendo guardado, suas costas estão sendo guardadas. Eu estou de olho, eu não posso desviar para você para dizer que eu amo você se eu estou guardando a tua porteira, se eu estou guardando as tuas costas, os teus caminhos. E ele não podia desviar para mim, ele apenas pegou nas minhas costas, puxou para junto dele, ao redor uma multidão, e ele estava olhando ao longe e atento a tudo e a todos, que era o quê? Guardando as minhas costas. Por isso que eu digo a vocês, vale a pena sim você fazer suas limpezas. Vale a pena sim você ter fé nos seus orixás, nos guias, no guia de alguém, na espiritualidade de alguém. Porque o guardião, quando ele fecha o teu corpo, ele blinda o teu corpo, ele está ali atento. Ele não tá para brincadeira, não, para mimizinho. Ai, você não ama eu. Eu disse assim, você não gosta de mim, você não ama. Ele pegou minhas costas, colocou para junto dele, no peito dele, e olhando para lá, não desviou o olhar. E a forma do amor dele para mim era defendendo a minha porteira, defendendo as minhas costas, defendendo os meus caminhos. Foi uma das revelações mais lindas que eu tive com ele. Mas não, porque as outras só foi puxão de orelha, viu? Era me jogar na parede, dizer que não pode comer tal coisa, dizer que não pode fazer tal coisa, porque eu só vivi levando lapada, viu? Porque eu era inconsequente, não obedecia e também não tinha tanta experiência. Até eu aprender e ele mostrar que a forma do amor dele por mim, de me guardar, ele não pode desviar o olhar para estar dizendo que gosta de mim, que faz por mim, que isso. Não, ele está fazendo por mim, guardando as minhas costas, me defendendo. Foi quando a gente viu que, pois é, Du, é lindo, né? É lindo, né? Foi quando a gente viu que ele estava defendendo nós e todas as magias estão desfeitas. Tanto desse casal aqui, como das pessoas que procura também, que é que ele defende também. Não é isso que a gente não pede a ele? A gente não É verdade. entendeu agora? Então foi uma forma. Eu tô falando com vocês, chegou todos uns, a gente. Que é uma força muito, muito intensa. Foi a primeira vez que eu vi o meu guardião, meu Exu Orixá, meu Orixá Exu, falando que a forma dele de me amar é dessa forma, guardando as minhas costas, guardando a minha porteira, fechando as minhas portas e dependendo de quem está querendo me atingir. E era um círculo de gente que estava ali. Porque eu tenho um amor imenso por eles. E queria saber se eles também têm esse mesmo amor por mim. Meu subconsciente, não é eu em si, meu subconsciente, a gente fica com as nossas dúvidas. E ele colocou, puxou e disse que defende sim. Como os guardiãos também foi, para Maridão também defendendo ele nos caminhos, desfazendo os feitiços, levando lá para mostrar, para desfazer. Tá entendendo? Então são coisas que vale a pena sim você se cuidar. Edu Marzal, acredito, não sei dizer o sobrenome, Edu, tá dizendo aqui que foi a Trícia que disse. Não sei se foi algum conselho.
Você disse ali, né? Que foi a Trícia que disse alguma coisa. Não sei se foi algum conselho, mas geralmente, se for conselhos, é a Aurora que diz, não é nós. É a Verdade. espiritualidade que diz. Eu me tiro totalmente dessa, sabe por quê? Porque o mérito todo é deles. Então, esse sonho que eu estou falando para vocês, essa revelação, foi de manhã ao me acordar. Eu tenho minhas visões ao me acordar, sabe, gente? Eu estou acordada, né? E não estou dormindo, entendeu agora? E quem passa por isso sabe disso, quem é médium sabe disso que eu estou falando, e me mostrou dessa forma. E é a primeira vez que eu estou dizendo para vocês que vale, por que eu estou dizendo para vocês? Porque vale a pena sim você se cuidar. Porque tá vendo esses 15 anos a mais que a gente é perseguido, feito demandas em cima de demandas, demandas que a gente nem sabia que estava sendo demandado, até a gente vir saber e entender disso aí, rolou tempo. Rolou anos depois. E se a gente não está cuidando, não está zelando, não está se cuidando, não tendo fé, a gente não estava aqui em pé, não, nem eu, nem maridão. E nem aqueles que nos rodeiam. Porque você sabia que até os que nos rodeiam é atingido também? Quando na tua casa, se alguém fizer algo para você, Edu, para você, Maria José, para você, Cláudia Costa, disser assim, fez algo para você, ele não vai atingir você. Ele vai atingir todos que te rodeiam. A mesma coisa, se for atingir algum dos seus, vai atingir você também. Por isso que é importante você se cuidar sim. Vale a pena sim você ter fé e cuidar e investir nos seus caminhos. Porque isso é um investimento eterno. Porque você vai embora daqui e do outro lado você leva a consequência que foi daqui. É eterno, gente. Entendeu? Então vale a pena sim você se cuidar. E isso foi um das revelações mais lindas e impactantes que eu tive. De uma forma que ele não olhou para mim, de forma alguma, vamos dizer assim, grosseiro, duro, rude, mas estava ali, me abraçou, dizendo: eu não posso desviar o olhar, que eu estou atento ao seu caminho, porque se eu desviar, seu caminho fica vulnerável, vamos dizer assim, não é isso? Então foi uma das formas mais lindas que eu vi e uma das revelações que eu e Maridão a gente teve, que a gente passou, que nos deu mais força, nos deu mais coragem, investir mais ainda no nosso caminho e no caminho de muitos de vocês que procuram a gente. Porque vocês estão sendo cuidados, vocês estão sendo zelados, né? Isso. Uma falha nossa é uma falha nos caminhos. Isso a gente não faz. Por ódio, por raiva, nenhum. Ai, Trícia, por que tu não faz a magia para essas pessoas que vivem magiando vocês? Porque só assim eles param. Não, eles vão parar. Porque, um exemplo, Maridão acabou de dizer que o que eles mandam pra gente, o que eles mandam, a própria feitiço, a própria energia que vem pra gente, quando a gente não retira, não vai voltar para eles. Aquilo ali que vai voltar para eles vai com a consequência dos erros deles, né? Do que ia acontecer no caminho da gente, vai acontecer para eles, é isso. E fora a trina, que o que você faz aqui você paga e você recebe. Exatamente. Então, eu não preciso fazer, porque a pessoa mesmo está se auto-mutilando, está se auto-punindo. Vem punir a gente, se a gente não é esperto para se cuidar, vai ter aquele retorno, e aquele retorno para a pessoa vai ser 3 vezes mais. Aquilo que ele fez, aquilo que ele pagou e aquilo que ele lançou fora, o karma que ele criou que vai para cima dele mesmo. Então não vale a pena você fazer maldade para um teu esposo, para tua esposa, para alguém na tua vida. Não vale a pena. Porque você traz situações difíceis no teu caminho. O que vale a pena é vocês cuidar do caminho de vocês. O que vale a pena é vocês limpar o caminho de vocês, fechar o caminho de vocês, vocês achando que não está dando resultado, está dando sim. Eles te mostram isso lá na frente. Eles te revelam isso lá na frente. Algum livramento você vai ter, um filho seu vai ter, algum parente seu vai ter, que vai te mostrar que a mão da espiritualidade estava ali. É vocês ter fé, não é isso? Eu perdi meu salão há 2 meses atrás, por pura maldade e inveja. Perdi clientes, agora abri um outro. Pronto, Edu. Aí você está fazendo alguma coisa? Você já vai para alguma casa de axé? Ou você mesmo faz alguma coisa? Ou você busca alguém para fazer algo? Porque no seu caso sempre tem que estar fazendo limpeza, para principalmente quem tem comércio, né, filho? Exatamente. Quem tem, faz limpeza e fecha o salão, que é o quê? É blindagem. Fecha o seu corpo e a casa também, né? O salão, a casa, a residência onde você está. É limpeza e blindagem e fé. Pronto. Vai ter gasto? Vai. Quem disse que não vai ter? Eu tenho, eu tive, todo mundo que faz aqui com a gente tem. Nessa vida de meu Deus, tudo que a gente tem é gasto mesmo. Vai ter gasto, é procurar alguém da confiança, fazer uma limpeza e fechar o seu corpo e fechar a casa que você está também. Né? Nem toda hora o fluxo é bom, mas a inveja diminui mais, as coisas diminuem mais, a energia que vive diminui mais, não é isso?
Anda em reunião e limpeza, né? Isso, pronto. Continuar. Se você vê que tá né? dando certo, continue. Se você vê que não tá dando certo, então não é por aí. Tem alguma coisa errada. Não é isso porque as pessoas que fazem aqui com a gente sempre retornam para fazer. Se retorna é porque funcionou. É porque vem funcionando, dando resultado. Tem um mesmo que ele está fazendo, preparando já para fazer uma quebra de demanda e fazer a blindagem tudo junto. Trícia, eu vou vir para fazer. Estou juntando dinheiro. Porque quando eu fiz a limpeza no início do ano, eu consegui resolver. Não foi que falou essa semana. Consegui resolver algumas questões, consegui ainda vender meu carro, que estava muito difícil. Eu tive muita bênção e vi resultado. Aí agora eu vou tornar a fazer e vou fazer uma blindagem, que é para durar mais tempo a limpeza. Entendeu agora? Que é de 6 em 6 meses a pessoa fecha o corpo. Né? Isso faz limpeza e blindagem. Que é para tirar as cargas que estão ao redor e torna a fechar o corpo novamente. Então, se as pessoas voltam é porque funciona, gente. Poxa, quem é que vai estar conversa com conversa aqui? As pessoas já tinham detonado a gente ao longo desses anos todinho. A gente não está aqui agora, não. Né? A gente não é criança. Não é isso? Então é vocês se cuidar, tá bom? Tá certo? Mais algum recado, amor? Bom, gente, mas ele tá atento à minha tecla, né? Tem um Maria negócio João tá dizendo ali que tá toda arrepiada. negócio Tá toda arrepiada, da Maria. xícara. Maria João Silva. Tá toda arrepiada. Lismara tá dizendo que é verdade. Jaqueline Nascimento dizendo que é verdade. Nossa, Mas é verdade. às vezes a gente, vocês querem dizer assim, ah, vocês só querem ser o verdadeiro. Não. Acho que aí é a tua verdade. Põe à prova a tua verdade, porque a minha já foi posta. Eu falei aqui da revelação de Xangô. Xangô veio que esse ano foi bomba em cima de bomba, revelação em cima de revelação, que até eu fiquei com meus olhos piscando. Eu digo, meu Deus, se eu errei alguma coisa, eu vou levar na cabeça também, Senhor. Eu não disse, filho, eu disse, rapaz, eu tô com meu coração, minha ansiedade chega a bater. Eu disse, se eu vi fazendo coisa errada, Senhor, eu vou levar na cabeça também, porque veio a revelação todinha, veio à tona os trabalhos todinho, veio à tona das situações todinha. Todo mundo que estava ao redor viu, quem não viu, quem não quer ver. É, só não vi Veio à tona, gente, veio à tona tudinho, viu? coisa que fazia anos, né? A pessoa enganava todo É. mundo. Foi descoberto. Entendeu? Veio à É tona. desse jeito, é desse jeito. Olha, Então, com espiritualidade não se eu ia dizer brinca. agora, então não se brinca com a espiritualidade. É Não isso se aí. brinca. Tem gente que diz, tem gente que pega, não, ajudar é simples. Eu vi um trabalho e vou desmanchar. Vá botar a mão em coisa que você não tem mão para botar, para ver o que é que vai acontecer com a sua vida. Cláudia Ramos. De noite da minha vida para o dia da minha vida financeira mudou e eu não sei o que fazer. Já fui em vários lugares para tentar resolver e nada mudou. E vivia muito bem, do nada tudo mudou. Isso aí é magia no seu caminho, meu amor. Você, Viu? Lógico que a gente tem que ter uma disciplina financeira, porque na minha vida também, às vezes, minha vida financeira, às vezes, fica um pouquinho de cabeça para baixo, que a gente fica tentando querer ajudar um, ajudar outro, ajudar isso e aquilo, a gente acaba coisando. E também se ajudar, é também coisas minhas também. Não vou botar em culpa em ninguém, porque quem fez foi eu. Não vou botar culpa em alguém na minha vida financeira, que se fui eu que comprei, se fui eu que estou devendo, eu vou botar a culpa em maridão. Não, vou botar não. E nem botar um pouco, botar a culpa em alguém. Eu vou ver, avaliar se aquilo que eu estou passando foi imprudência minha ou se é espiritual. Então, se é espiritual, eu vou cuidar. Aí, Trícia, mas eu cuidei, eu paguei, eu fiz e aquilo outro. Você tem que ver se a pessoa fez. Porque a partir do momento, por exemplo, tem pessoas que vêm para aqui demandado. E a maioria que vem realmente é contar com a vida financeira pelo avesso. As coisas vai fluindo e vai se resolvendo, as coisas deu resultado, tá dando resultado, que não é para ontem. Agora, se você vai para um canto, vai para outro, fica salteando, feito um exemplo assim, feito aqueles macacos em cima dos galhos, salteando em cada canto, num lugar, e nada foi feito, e nada resolveu, então tem que ver ali o que foi feito. Tem que ver com quem fez, tem que ver se realmente fez, tem que ver o que tem, para poder ver. Porque mesmo se você não tivesse demanda, a pessoa te enganou, um exemplo, enganou ela, não tivesse demanda, mas se ela fez o trabalho, ali ia dar resultado, porque você ia começar a prosperar, mesmo não tendo tido nenhum trabalho. Mas fez um trabalho para o teu caminho que ia trazer prosperidade. Então tem que ver isso aí. Entendeu, Cláudia? Tem que ver essa questão, né? Essa questão. E muitas vezes é magia nesse caminho. Viu? Aí tem que cuidar. Aí só cabe a você procurar alguém que avalie isso aí, que abra um jogo e veja que se é realmente feitiço, bruxaria mesmo, ou se foi imprudência da sua parte, que às vezes a gente é imprudente com o financeiro. Eu digo isso porque eu fico rindo porque o marido sabe. Às vezes eu empurro o pezinho na jaca também e às vezes eu me espinho na própria casca da jaca.
Tá entendendo? Então não é culpa de ninguém, né? Agora tem que ver se é espiritual ou não. Não é isso? Agora, mais algum recado, meu amor, fora o café-mancia, Não, aí né? já deu, mas Já aí deu, não foi? Já já vai fazer uma falamos, hora. uma hora já. Agora eu vou falar aqui, né? Eu acredito que seja magia, porque minha vida só tem ido ladeira abaixo. Eu vou ver, eu não estou abrindo jogo agora não, porque hoje só é as palestras, revelação, o conselho e o horóscopo, que hoje é palestra. Mas eu vou olhar aqui no teu caso, Cláudia. Cláudia Ramos. Cláudia Ramos. Olha, é magia, e foi um homem que fez, tá bom? Falta de sabedoria nos teus caminhos, confiança em alguém errado, e foi um homem que fez. Você confiou na pessoa errada. É magia sim, viu? Procure alguém da tua confiança. Aí é com você, mas é magia sim. Pode ir atrás que é magia. Agora vá atrás de alguém que faça realmente, tá bom? Não tô puxando carta, gente, porque hoje é dia de palestra, dia de fazer o horóscopo, os signos, né? E a cafeomancia. A cafeomancia, anotem aí. Aqueles que têm um caderninho que eu disse, gente, anote aí tudo que for de importante. Anotem aí, gente. Vovó, meu ancestral, minha ancestral, a minha anciã, ela veio dizer que vai ter algum problema novamente com questões de ou envenenamento ou uma virose. Calma, Trícia. E agora, Trícia, o que foi que aconteceu? Vamos com calma, vamos por partes. A xícara de vovó mostrou pessoas na privada, várias pessoas. Eu vi uma na privada, a outra na privada e a outra deitada. E eu fiquei assim, na privada, deitada, então, possibilidade mil de ter ingerido algo, consumido algo, ou uma virose. Beleza, a xícara de vovó, eu pensei nisso, né? Quando eu fui ver a xícara de vovô, coincidiu também de algumas pessoas deitadas, outras vomitando, e a outras como se estivesse tomando algo, bebendo algo ou comendo algo com alguma coisa na mão, e outras vomitando. E a outra deitada, e umas duas pessoas olhando, como se fossem seus familiares olhando aquela pessoa doente deitado ali na cama, né? Ou na maca, ou no hospital. Estava deitado. Não tinha nenhuma placa dizendo, só estava dizendo isso. Então, as duas xícaras bateu na mesma questão. Pode ser uma virose ou pode ser envenenamento. Tá? É uma virose o quê? Diarreia, febre, vômito, essas coisas. Pode ser, em geral, um surto geral. Pode ser. Ou pode ser envenenamento, como tinha pessoas na maca, deitado também, consumindo, bebendo algo ou comendo. Pode ser envenenamento. Então, eu vou dar nessas duas questões, tá? Ou envenenamento ou uma virose. Eu iria mais na virose, porque eu já estou cansada de envenenamento. Sem brincadeira, gente. Tá? É muita questão de envenenamento, que desde o ano passado, ou é o ano 2024 para 2025 e 2023 para 2024, que a gente vem falando direto de envenenamento e bate tudo certeiro. Então, tenham cuidado com o que vocês vão consumir, que vão beber, que vão comer, tá? Atenção também com surtos com viroses, que possibilidade também pode ser uma virose, muita gente nos hospitais com diarreia, pode ser isso também. Então, a cafeomancia, eu vou cortar esse vídeo, vou colocar a frase para dar uma. Aí também deixar no YouTube, que é para vocês ficarem alerta, que a gente, toda segunda-feira, a gente dá revelação aqui. Trícia e Maridão vem para aqui, dá a revelação a vocês e faz as palestras. O que mostra na xícara. Tá certo? Então, mostrou isso. Então, eu não gostei muito da vibração, porque comer e beber, a gente come e bebe, e agora? A gente vai saber quem foi que botou alguma coisa dentro, não é isso? Então, na hora que vocês forem beber, forem comer, faz uma oração em cima. Trícia, mas a oração não vai servir para isso, não. Se estiver envenenado, vai. Porque se você fizer com muita fé aquele alimento ali, se tiver alguma coisa, eles não vão deixar você comer, não vai deixar você comer. E se tiver alguma coisa de dar em você, já não vai dar com tanta violência. Entendeu? Oração tem poder. Coloque em prática a oração de vocês. A oração tem poder, sim. A oração é poderosíssima. A oração constrói, como destrói também. Deu para vocês entenderem? Do jeito que alguém ora para a tua vida não andar, tem pessoas que oram para a vida andar. Então anda sim. Né, Vivi? Cheiro para você, minha florzinha. Tava pensando em você ainda agora. Aqui mesmo eu Um gravando. abraço, Viviane. Aqui mesmo eu gravando, eu mandei um bom dia, não mandei? Chegou um bom dia, eu tava gravando, aí você vindo na cabeça direto. Espero que esteja tudo bem, né? Espero que esteja tudo bem. Não é isso, meu amor? Com certeza.
Tá certo, gente? Então, cuidado com virose, cuidado com envenenamento, cuidado com o que vocês ingerem, pode dar esse surto aí. E se der, vocês avisam, porque muita gente vai e diz, Trícia, aqui na minha cidade deu tal coisa, porque a gente fica de olho aqui também, que quando o nosso ancestral fala, isso serve para Maridão e Trícia, que é o nosso ancestral, é o que anda com a gente. E serve para um alerta para dizer a vocês que às vezes o surto é geral, tá certo? Tá bom? Ufa, pronto, só isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem não. Agora vamos lá. Eu acho que não tem não. Fez bem, Maria José Jesus. Fez bem, viu? Limpei o quarto e usei alfazema no quarto do homem. Tá certíssimo a gente fazer a nossa parte. Betânia Silva. Tem 2 noites que estou sonhando com você e o maridão. Opa, conta um pedaço desse sonho aí. Diz aí o que foi pra gente revelar e destroçar aqui agora. Se o que a gente puder dizer, a gente sai dizendo. Se sonhou com a gente, é bom sinal e mau sinal. A inicial que é questão espiritual. Então, o mau sinal que eu digo logo, tem bomba espiritual aí para você, tá certo? Se você sonha com a gente é porque é com uma questão espiritual, tá bom? Dependendo também do contexto do sonho, né? Agora vamos lá. 7 signos que vai ter aí bênção financeira dentro de 24 horas, né? Deu sim na minha cidade, virose fortíssima. Eu passei, meu Deus, foi terrível, mas passei. Pois é, Vivi, tá aí, tá vendo, gente? Tá vendo? Tem que ter atenção. Ainda vem, viu? Vem coisa aí, vem coisa aí. 7 signos que vai ter aí bênção financeira dentro de 24 horas. Agora eu não vou ler o que vocês estão dizendo, tá, gente? Vou fazer aqui e vou fazer o horóscopo de amanhã, do dia 21, pra gente ver as energias que nos rondam. E agora vamos ver aqui. Trícia, meu filho passou mal, como você falou, com diarreia durante 7 dias. Levei no médico e deu gastroenterite. Rosane Esteves. Tá vendo, Rosane? Quem falou foi quem, Rosane? Ou agora eu vou falar de novo. Quem falou foi quem, Rosane? Foi a Aurora, Rosane. Quando a Aurora fala, o Elfio tá para ser. Viu? Que Deus abençoe e melhorias para ele. Tá bom? Vamos lá. Primeiro signo. Aquário, Segundo signo. Capricórnio, Terceiro signo. Leão, Quarto signo. Touro, Edna Tibuna chamou, chegou. Júlia, nós aí. Quinto signo. Escorpião, Sexto signo. Sagitário, Sétimo e último signo. É nós ou não é aí? é nós. Foi nós, que se sai maridão, sai eu, se sai eu, sai maridão, é nós, é tudo conjunto, é tudo junto e misturado. Não é isso aí, meu rei? 7 signos que vai ter bênção financeira dentro de 24 horas são esses aqui, ó. Aquário, Capricórnio, Leão, Touro, Escorpião, Sagitário e Peixe. Saiu todos os meus, todos meus. É nós. Saiu todos os meus, todos os 4 saiu. Eu e os 5, né? Que minha Vênus também é em touro, né? Minha Vênus também é em touro. Saiu os 5. Vamos lá.